nesse exemplo da leitura aí do Gary Collins, quando eu falo de pressões e crises da vida, eu cito um exemplo, dois exemplos no caso, né, que aconteceram com brasileiros, para poder falar que você conseguir analisar o ser humano e conseguir gerar um aconselhamento, eu digo que é algo muito difícil. Por quê? Porque o aconselhamento, o estudo, a análise da pessoa que está sendo aconselhada e do que ela necessita para superar aquele problema que ela está trazendo diante, né, daquele que vai estar aconselhando, é, é, é quase impossível você conseguir saber realmente o que aquela pessoa está vivendo, porque cada um reage de uma maneira a um determinado problema. E tem casos também, praticamente vamos dizer, a regra, que o indivíduo que hoje reage de uma maneira X, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ele vai reagir de outra maneira completamente diferente. Então, eu cito dois exemplos. Primeiro, na Copa de 58, que o Brasil ele tinha perdido uma Copa em casa, então o Brasil estava vivendo assim, uma situação de verdadeiro trauma, né? De derrotas. E o Brasil chegou na final e o Brasil tomou um gol. E eu comparo com a Copa agora de 2014, aqui no Brasil, o Brasil também tomou um gol, no caso na semifinal. E as reações foram completamente diferentes, né? Um dos jogadores agora na Copa de 2014, o garoto chorava. Tem uma cena que o técnico do Brasil está tentando aconselhar ele, era um garoto jovem, e o técnico da seleção brasileira querendo aconselhar, e os olhos do garoto lacrimejavam. Quer dizer, aquele garoto, ele não tinha condições de estar ali naquele momento. Passaram-se 7 anos. Então, talvez esse garoto hoje já tenha condições. Então, o que aquele garoto estava sentindo? Então, se eu fosse aconselhar aquele garoto após ele sair daquela partida, vamos dizer, eu consegui perceber o que ele sentiu, eu não vou poder aplicar nem a esse mesmo garoto se ele terminar uma partida, né, nos dias de hoje, 7 anos depois. Veja a diferença para a Copa de 58. Na Copa de 58, diz a história, quando o Brasil tomou um gol, o principal líder do Brasil, por exemplo, estava em campo. Era um jogador chamado Didi, era o mais experiente, todos olhavam para ele. Na Copa de 2014, o líder não estava em campo, que era o capitão, o Thiago Silva, ou talvez o segundo líder, que era o craque, o Neymar, também não estava em campo. Então eles não tinham uma referência. Então nós temos o fator idade, experiência, tempo de vida, e nós temos o fator referência. E na Copa de 58 tinha uma referência, que era o Didi. E o Didi, ele depois deu uma entrevista contando como ocorreu, o que aconteceu naquela final de 58. Primeira coisa, ele explicando que ele foi até o fundo das redes, quando o Brasil tomou o gol, pegou a bola e foi para o meio de campo como que brincando com a bola, jogando a bola para o alto assim, brincando. E ele falou que teve um jogador que depois falou para ele: Didi, quando nós tomamos o gol eu fiquei apavorado, mas quando eu te vi tranquilo jogando a bola para o alto, eu me tranquilizei na hora. Aí o Didi falou assim: só que eu não estava tranquilo, eu estava apavorado. Só que eu tinha que parecer estar tranquilo. Aí ele falou o seguinte: porém, tinha uma pessoa ali em campo que eu sabia que ele estava tranquilo, que ele não foi abalado nem 0,001% quando o Brasil tomou o gol, que era um jogador chamado Garrincha. Aí por que, Didi, você acredita isso? Vou te contar uma história. O Didi falou: olha, na madrugada anterior à final, o Garrincha bateu lá no meu quarto, cada jogador no seu quarto, concentrado, o Brasil todo esperando uma vitória, tínhamos perdido a Copa em casa, e quando foi mais ou menos meia-noite, bateram na minha porta. Eu falei: aconteceu alguma coisa grave, né? Quando bateram na porta que eu abri, era o Garrincha. Aí eu falei: o que houve, Garrincha? Ali no corredor aconteceu alguma coisa? Ele: não, Didi, é que eu não estou conseguindo dormir, eu estou procurando alguém para jogar uma partida de sinuca e não consigo ninguém para jogar uma partida de sinuca.
O Didi falou, Garrincha, você está louco, amanhã é a final da Copa do Mundo. Nós precisamos ganhar essa Copa, temos que nos concentrar. Eu disse que o Garrincha falou, Didi, esses caras são tudo cintura dura. Vamos jogar uma partida de sinuca para me tranquilizar. Amanhã a gente vai lá e dá um couro nesses caras. O Didi disse que pensou na hora, eu vou precisar desse cara amanhã em campo com essa tranquilidade dele. E realmente, quando você vê o replay da partida, quando recomeçou o jogo, o Didi, que era o capitão, tudo ele que controlava os lançamentos, ele sai com a bola, tranquilo tal, o Garrincha entra pela direita, ele vai, lança o Garrincha já bota uma bola na trave, já mudou totalmente o sentimento da seleção. Então você veja, como você analisar o comportamento da pessoa, e às vezes chega diante de você para ser aconselhado alguém que você nunca viu, alguém que você não sabe a maturidade dessa pessoa, você não sabe a experiência de vida dele. Então, ao mesmo tempo que você ouve o problema que ele está te transmitindo, uma coisa importante é você conseguir ver nessa pessoa até o que ele fala, como ele descreve esse problema. E aí é uma das fases, nós vamos ver aí que esse Gary Collins propõe, é a questão de você perguntar, fazer perguntas, tentar fazer com que ele fale ao máximo para você poder identificar quem é essa pessoa, para você poder dar conselhos a ele. Nesse exemplo que eu citei, eu não me lembro o nome desse jogador jovem, devia ter uns 19 anos. Se você, por exemplo, recebesse um Garrincha, por exemplo, antes da partida para você aconselhar ele, era uma coisa. Se você recebesse um jogador desse de 19 anos, o aconselhamento seria outro. Então, o aconselhamento é uma situação assim que você trabalha com as pressões e crises da vida. Esse livro do Gary Collins é muito interessante para nós podermos trabalhar, porque ele é o que é definido, o aconselhamento cristão. Vamos dizer que é diferente do aconselhamento normal, porque no aconselhamento cristão você tem como base a Bíblia Sagrada, enquanto, vamos dizer, fora você não vai ter esse critério. E até entre o aconselho cristão, tem alguns que acham que a Bíblia tem que ficar totalmente de fora. Eu não concordo. É claro que a Bíblia ela é a base para tudo. Os ensinos de Jesus são a base para a pedagogia. Jesus era um pedagogo mais do que perfeito, mais do que completo. E nós vamos encontrar problemas na vida. Então veja, lidar com pressões e crises da vida. Pense na situação que nós estamos vivendo nesses dias atuais, como os cristãos estão reagindo a essas pressões e crises da vida. Eu conheço cristãos que estão isolados em casa com um extremo medo da morte, que abandonaram a igreja, abandonaram a participação de tudo. Outros casos que os pastores descrevem. Toda a igreja tem aquelas pessoas que participam, né, dos trabalhos, dos cultos, ativamente, e tem aquelas pessoas que vão na igreja, mas você pode defini-las como aquela que está meio lá, meio cá. E nesses casos, o que deveria acontecer com uma crise dessa? Essa pandemia no mundo, invasão de gafanhotos em vários países aqui das Américas, o Brasil também sendo invadido, ameaças de guerras pelo mundo. O que a pessoa deveria fazer nesse momento? Ela deveria se chegar ainda mais a Jesus. Aquele que estava meio lá, meio cá, era para ele ficar cá, ou seja, ficar próximo da igreja, próximo das atividades. Mas o que todos os pastores que eu tenho conversado, eles têm testemunhado, aqueles que estavam meio lá, meio cá, eles foram totalmente para lá, se afastaram da igreja, se afastaram de tudo. Então, essas pessoas, elas não sabem conviver com essas crises da vida. E nós estamos vivendo numa geração que é uma geração problemática em relação a enfrentar dificuldades. Parece que é uma geração que ficou muito fechada dentro de casa, usam até o termo geração Coca-Cola, quer dizer, parece que é uma geração que não
não conviviam muito com pessoas. No máximo era na escola. E às vezes também se surgisse, né, algumas brincadeiras, né, que a gente chama de encarnação, quer dizer, as pessoas já ficavam extremamente feridas. Outras gerações as pessoas riam, brincavam, faziam piada, encarnavam, eles não estavam nem aí. Então, como você conseguia aconselhar pessoas tão diferentes, né, você tratar com um ser humano que não é algo palpável? Você não tem como garantir que o conselho que você vai dar para X e vai funcionar, você vai dar para Y e vai funcionar também. Por quê? Porque o ser humano, ele não é um. Né? Existe aquele pensamento que diz que cada um de nós é um universo, cada ser humano, cada ser é um universo. E existe também aquele pensamento filosófico, parece que era Heráclito que dizia, que o homem não se banha mais de uma vez no mesmo rio. Então, por que ele dizia isso? Porque ele dizia, se eu me banhar no rio hoje e voltar amanhã, o rio já não é o mesmo. E eu também não serei o mesmo. Alguns sentimentos eu, nesse intervalo, percebi que era melhor deixar de lado, eu assimilei outros. Então, tudo é mutável nesse mundo, no mundo dos seres humanos. Então, como você conseguir identificar a pessoa, identificar as dificuldades dela e conseguir aconselhar essa pessoa? Né? Uma vez, lá no seminário, eu estava conversando com a minha esposa, uma senhora chegou mais cedo, antes de começar a aula, e chegou, me cumprimentou. Eu levantei e fui cumprimentar ela. A senhora começou a chorar de repente. Ela estava precisando de alguém para ouvi-la. Eu parei todo o trabalho da secretaria, é claro, né, e do preparo de aula que eu estava fazendo, porque as pessoas também precisam de alguém para ouvi-la. E muitas vezes os pastores, principalmente na denominação que eu trabalho, que é a Assembleia de Deus, os pastores estão muito sobrecarregados de trabalho, em convenção, em tantas coisas, e que às vezes o pastor parece que o pastor tem pouco tempo para as ovelhas. Não deveria, mas tem pouco tempo para as ovelhas. Então a ovelha, quando ela consegue encontrar alguém que ela cumprimenta com a paz do Senhor e a pessoa para o que está fazendo e levanta para cumprimentá-la, como eu fiz, a pessoa começa a chorar. Eu vou ter alguém para me ouvir. Então, essa experiência, eu ainda falei com a minha esposa, nós temos que aprender a abrir mão desses trabalhos burocráticos, de algumas necessidades para ouvir as pessoas, que as pessoas estão precisando ser ouvidas, porque elas não estão conseguindo, como nessa definição, lidar com as pressões e crises da vida. Ok?